Fala galera bonita, professor Marcos Cunha na área para mais um projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. E galera, como eu gosto sempre de deixar claro, é um prazer imenso estar aqui para compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, galera, nós vamos aí ter uma aula muito bacana, tá? Acerca da resolução de questões, tá? Sobre o que, Marcos? Que a gente vai resolver questões. Nós vamos resolver questões muito importantes sobre as atividades econômicas, as fontes de energia e os seus problemas ambientais. Temática, olha, que está sendo sempre cobrado nas provas e certames de vestibular, de concurso. Então, tu aí precisa estar atento, beleza? E sempre gosto de te lembrar, terminou essa aula, quer relembrar, quer assistir novamente ou quer pegar outras aulas, todo esse material está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, tem os nossos podcasts na Rádio Timbira, tá? Então, quer reforçar estudo, quer dar aquele up, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram e ouça os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira. Beleza? Então, para a gente começar, tu já sabe, né? Qual é o passo que a gente vai fazer agora? É aquela velha e boa, ó. Respirada, oxigenar o cérebro e agora vamos para cima porque vai ser o quê? Muito sucesso. Galerinha, então vamos que vamos. Olha essa primeira questão, que bacana. Vamos ler com calma aqui. Ela diz o seguinte: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que vivem aqui. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Pergunta-se, marque a alternativa que indica que problemas são esses. Gente bonita, antes de qualquer coisa, antes de nós lermos as alternativas, nós precisamos lembrar que o processo histórico do Brasil ele está diretamente atrelado, né, à exploração dos nossos recursos naturais. A gente vai estudar a história do Brasil, você vai perceber que o Brasil ele se desenvolve a partir de ciclos econômicos, né, baseados diretamente no quê? No extrativismo, né? Então nós chegamos aqui, os portugueses chegaram aqui. Primeira coisa, vamos extrair o pau-brasil. Depois nós vamos ter aí, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar. Depois vamos ter o rumo ao interior com a pecuária. Então o que eu quero te mostrar, galera, é que a degradação ambiental do nosso país não é um processo recente, mas é um processo histórico. Tá? E aí, quando a gente fala desse processo histórico de degradação ambiental, nós vamos ter aí algumas atividades que são marcantes. Primeira dica que eu falo para ti, Marcos, dos problemas ambientais aí relativos ao nosso país, qual é aquele que mais marca a nossa história? Galera, não esqueça isso. O problema que mais marca a nossa história é o desmatamento, tá? Desde o nosso processo histórico até hoje, tá? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o Brasil em relação à emissão de gases poluentes, nós vamos perceber que o desmatamento está diretamente atrelado, tá certo? Se a gente for perceber, por exemplo, a ocupação urbana do Brasil, a gente vai perceber que o desmatamento está diretamente atrelado a esse processo, principalmente no litoral, tá? Então, o primeiro elemento aí que a gente vai perceber é o desmatamento. Associada ao desmatamento, galera, nós temos uma outra atividade muito importante também, uma outra degradação ambiental muito importante, que vai estar diretamente atrelada à expansão das atividades agropecuárias, tá? Além do desmatamento, para dar espaço para a produção agrícola ou para a criação de animais, muitos fazem a utilização, que é um problema recente também do Brasil. Está a todo momento passando na televisão. Qual é o problema das queimadas, galera, tá certo? Esse também é um problema sério do Brasil, ambientalmente falando, tá? Desmatamento, queimadas que vão estar ali atreladas muito para exploração dos recursos naturais, expansão das atividades agropastoris. Então nós já temos 2 problemáticas. E uma outra delas também muito séria, galera, é a questão da poluição dos nossos recursos hídricos, tá? Sabemos aí que o Brasil é uma potência mundial no que tange a água, e um dos grandes problemas atuais do Brasil, atrelado também ao desmatamento, é justamente, né, sedimentos que tendem a cair no fundo dos rios
deixando esses rios mais rasos. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do assoreamento, galera. Esse é um outro problema sério do Brasil em questões ambientais, que é o assoreamento dos rios. O que é isso, Marcos? Me repete, não peguei muito bem. É simples, galera. É quando tu aplica o desmatamento em áreas de entorno de rios e esses sedimentos que ficam ali soltos acabam sendo levados pela água da chuva, pela água do vento, para onde? Para o fundo dos rios. E esses rios tendem a ficar cada vez mais rasos e, por consequência, nós temos aí sérias problemáticas ambientais. O Rio São Francisco, por exemplo, sofre muito com isso. Então, vamos agora para a questão, bora ver se tem essa alternativa. Então, marque a alternativa que indica que problemas são esses aí, os principais problemas ambientais do Brasil. Poluição do solo é uma problemática séria, mas talvez não esteja aí nas principais, né? Poluição atmosférica e contaminação de metais pesados. Não é essa a problemática principal, né? Letra B, contaminação por metais pesados. Metais pesados nem tanto, é mais restrito, né? Desmatamento sim. A caça é um problema ambiental do Brasil? É, mas não em grandes proporções, não está atrelada aí ao nosso processo histórico. Letra C, queimadas. Queimadas entram, né? Continuando, poluição do solo e contaminação por metais pesados. Já falamos, né? Que a contaminação dos solos é um problema, mas se a gente for colocar em proporções até históricas, não vai estar comparada ao desmatamento, à queimada, né? E a contaminação de metais pesados, ela é um problema que acontece no Brasil, mas em proporções menores, né, em áreas específicas. Então, letra C também corta. Letra D, poluição atmosférica, queimadas e caça. A poluição atmosférica, a gente vai perceber um problema atrelado, né, aos grandes centros urbanos, não vai ser em todo o país. O desmatamento, a queimada sim, e a caça nós já falamos que é um problema muitas vezes local. Então, galera, a nossa resposta é a letra né? É de esperança, né? Quais são os principais problemas? O assoreamento, o desmatamento e as queimadas. Belezinha? Não esquece isso, tá? Questão aí importante, tu precisa estar lembrando desses 3 problemas ambientais sérios do nosso país. Ficou claro? Bora evoluir? Olha aí, ó. Segunda questão. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo, que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Beleza. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, do qual se destaca... Galera, muita atenção. Veja o que o primeiro texto ele fala. Mudanças climáticas relativas ao mundo. Tá? Quando eu falo de problema ambiental relativo ao mundo, qual é o principal problema que eu estou me referindo? É o famoso aquecimento global, galera, tá? O aquecimento global, que é caracterizado pelo quê? Pelo aumento anormal da temperatura do nosso planeta, ou seja, a temperatura do nosso planeta está subindo mais do que deveria, tá? Lembrando que o aquecimento global, não esqueça, ele é uma consequência, tá, de um fenômeno natural que é intensificado. Consequência de quê, Marcos? Ele é consequência da intensificação do efeito estufa, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural que é responsável por reter parte da luz que é emitida pelo Sol no nosso planeta. Ele é muito importante, o efeito estufa, porque ele vai manter a temperatura do nosso planeta equilibrada, tá certo? Se não existisse o efeito estufa, ficaria muito frio aqui e, consequentemente, teria impedimento para a expansão da vida, tá? Então, o efeito estufa ele é muito importante. Só que o que acontece? Com a emissão de gases poluentes, principalmente os advindos dos combustíveis fósseis, eu vou aumentar a retenção de luz pelo efeito estufa. E se eu tenho maior quantidade de luz, eu tenho mais calor, tá? Então, lembra, galera, o aquecimento global ele é uma consequência da intensificação do efeito estufa, tá? E a consequência disso é o aumento anormal da temperatura do nosso planeta, que vai gerar uma série de consequências, como, por exemplo, derretimento das calotas polares, né? Nós vamos ter, por exemplo, aí, desequilíbrios em ecossistemas, principalmente ecossistemas mais frágeis. A gente vai, por exemplo, ali corais e recifes, né? Nós temos intensificação, por exemplo, de furacões, de tempestades. Nós podemos ter desertificação em outras localidades, então ele gera um problema em cadeia global, tá certo? Não é à toa que o mundo hoje discute, né, busca se reunir e discutir soluções para conter o aquecimento global. Beleza? Então,
Vamos para a questão agora, depois de toda a explicação, vamos marcar a nossa respostazinha correta, que eu sei que tu já sabe qual é, né? Tenho certeza. Então vamos lá. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca o quê? O que o aquecimento global se destaca? O aumento da temperatura do globo terrestre, né? A alternativa aí é a letra A de acreditar. Acredite sempre, acredite no seu potencial, viu? Então, resposta correta, letra A. Belezinha? Marcos, tá facinho, tá facinho. Bora evoluir? Bora. Olha aí. Terceira questão. As ilhas de calor representam um dos problemas ambientais urbanos. Esse fenômeno climático acontece devido a quê, Marcos? Vamos relembrar. Vamos fazer um remember, né? Gente, o próprio nome já diz, ilha de calor. Né? Quando se fala em ilha, se fala em um espaço teoricamente cercado por água, mas nesse espaço aqui, nesse contexto, ilha significa um espaço fechado, específico. E calor, ou seja, significa que a temperatura daquela localidade está ficando maior do que o necessário. Resumidamente falando, galera, as ilhas de calor são problemas ambientais urbanos gerados, né, pela intensificação da temperatura em um ambiente comparado com outro. Normalmente, espaços dentro de uma mesma cidade. Tanto tem, por exemplo, um bairro A e um bairro B. A temperatura do bairro A é maior do que a temperatura do bairro B. Por quê, Marcos? Devido a algumas características que esse bairro A vai apresentar. Principais delas: grande concentração de asfalto, de concreto, que tem maior poder de absorção do calor, a verticalização dos ambientes, ou seja, a construção de muitos prédios, que vai diminuir a circulação do ar, galera. Então, tu já tem muito concreto que absorve muito calor e tu tem pouco espaço para a circulação do ar. Então, o calor se concentra ali. Diminuição dos espaços verdes, né? Ou seja, tu não vai ter muita sombra. Tudo isso faz com que a temperatura ali, o calor se concentre, a temperatura daquele ambiente, ó, suba se comparado com outras regiões que não vão apresentar essas características. Principalmente regiões que vão ser mais arborizadas, que não vão ter grande quantidade de prédios e tanto concreto. Beleza? Então, isso é o fenômeno da ilha de calor. Cidades como, por exemplo, São Paulo, galera, apresentam em determinados momentos ilhas de calor que podem gerar diferenças de temperatura de até 7 graus de um bairro para outro. É muita coisa, tá? Então, fechando essa explicação, bora voltar para a questão. Então, as ilhas de calor representam um dos problemas ambientais urbanos. Né? E esse fenômeno acontece devido a quê? Letra A, ao aumento das queimadas na zona rural. Não, não tem nada a ver com isso. Né? Letra B, a diminuição da densidade demográfica dos centros urbanos. Gente, quer dizer, a diminuição da população nos centros urbanos, que dá mais espaço ali, também não é, né? Letra C, ao aumento da inversão térmica nas cidades. Gente, inversão térmica é uma outra problemática, né? Que é gerada aí pela intensificação de gases poluentes na atmosfera em períodos mais frios. Não tem relação com a ilha de calor. Então, letra D, a elevação das temperaturas e algumas zonas urbanas. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Nosso gabarito aí, ó. Letra D de quê? Letra D de Deus. Esse nunca nos abandona, tá? Letra D de Deus é a nossa resposta correta. Facinho? Facinho, né? Vamos ver só a letra E, né? Aos microclimas periféricos que afetam diretamente as cidades, também não é isso, né? Que se refere às chamadas ilhas de calor. Belezinha? Tá tranquilo? Bora evoluir? Vambora. Quarta questão. Olha o que ela diz. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, né, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto, ou seja, eu quero aqui elencar a resposta que gera um problema ambiental. Galerinha, respira comigo. Tu pode pensar, Max, essa questão aqui ela é muito fácil. Gente, essa é uma típica questão de Enem. O Enem ele não vai te cobrar apenas conteúdos técnicos,
Mas o Enem, ele quer principalmente entender a tua leitura de mundo, né? Ou seja, cai muita pergunta que vai te contextualizar com a realidade, tá? Lembra que todo conhecimento técnico, ele precisa ter aplicação prática no seu cotidiano. Ele não pode ser apenas um conteúdo que tu vê, estuda, passa e depois esquece. Não. O conhecimento tem que ser propagado para que seja transformado, né, em ações práticas. Então o Enem, ele gosta muito desse tipo de questão, que tu vai relacionar com o teu dia a dia e, consequentemente, chegar à resposta. Então, bora fazer esse raciocínio prático, né? Então ele está falando aqui de ações positivas, né, que vão ajudar o meio ambiente, exceto. Então, vamos pensar aqui, o uso de automóveis. Quando eu falo de uso de automóveis, galera, qual é a matriz energética principal dos automóveis? São os combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, eles estão relacionados com os problemas ambientais? Com certeza, Marcos. A utilização dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, né, e do carvão mineral, estão diretamente relacionados com o quê? Com a emissão do dióxido de carbono, que é diretamente responsável pelo quê? Pelo aquecimento global. Então, quando eu falo da utilização dos automóveis da maneira tradicional, né, isso aqui é uma utilização, é uma consciência ambiental? Não, né? Isso daqui está relacionado com uma problemática, né? Agora, se eu colocasse aqui na alternativa a utilização de automóveis com energia limpa, né? Energia eólica, por exemplo, energia solar, beleza, né? Então, eu estou falando aqui de vento e motor, mas só para tu ter um exemplo. Mas aqui eu estou falando de utilização de automóveis, como nós conhecemos, que tem a base do combustível fóssil. Então eu já sei, galera, que isso aqui não é uma ideia, digamos, sustentável, né? Então a nossa resposta, claramente, ó, é a letra A. Vamos ver só o raciocínio das outras, ó. O descarte correto do lixo é uma boa solução ambiental? Com certeza, né, galera? A gente está falando aqui de reciclagem, de coleta seletiva, né? De dar um destinamento adequado para os resíduos, né? Tanto sólidos como líquidos. Isso daí é uma prática sustentável. Letra C, a redução do consumo, já falamos aqui diversas vezes. Um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é o consumismo, é o consumo desnecessário, que gera uma pressão extra sobre os nossos recursos naturais. Se eu estou consumindo mais do que o necessário, esse produto vai precisar sair de algum lugar. É matéria-prima. É matéria-prima que eu extraio e é também, ó, produção de lixo, né? Então, galera, o consumo consciente, ele é uma das ações diretas de um mundo mais sustentável, tá? E a letra D, o uso de sacolas biodegradáveis. Galera, já falamos também sobre isso. O plástico, que é decorrente aí do petróleo, é um dos grandes vilões aí das problemáticas ambientais, porque o plástico demora aí centenas de anos para poder se decompor, né? E a gente sabe, por exemplo, que o plástico, ele gera uma série de subprodutos. Um dos grandes vilões, por exemplo, de poluição, a gente tem os canudinhos plásticos, que às vezes são descartados e caem no oceano e animais podem sim, engolir esses produtos, né? Então nós gera aí uma série de problemas ambientais. Então utilizar sacolas biodegradáveis que vão se decompor mais rapidamente é uma solução sustentável, sim. Beleza? Então, questão aí bacana, né? Que te leva aí a pensar. E bora finalizar a nossa atividade falando sobre aqui, ó. Sobre os problemas ambientais citados, identifica as sentenças corretas. Primeiro, a falta de tratamento de esgoto é uma das principais causas da poluição das águas, uma vez que grande parte do esgoto doméstico é lançado nos rios e mares? Com certeza, né, galera? Isso é um grande problema, não apenas nacional, mas em muitos países, tá certo? Então, lembra, o tratamento de esgoto, aí, a falta de tratamento é um problema sério que é responsável pela poluição, tá, dos mananciais e dos recursos hídricos. Segundo, a poluição do solo resulta da utilização de agrotóxicos, além da produção de lixo e do descarte incorreto de produtos químicos. Sim ou não, galera? Com certeza isso é correto. Acabamos de falar há pouco, né? Descarte inadequado do lixo é um problema sério. A utilização de agrotóxicos que leva à poluição do solo, poluição dos recursos hídricos, por consequência, também é um problema sério. Então isso aqui, ó, está correto. E a terceira,
A principal causa da poluição do ar é a liberação do dióxido de carbono no meio ambiente. Com certeza, né, galera? O dióxido de carbono, que é o grande vilão do aquecimento global, advindo aí principalmente dos combustíveis fósseis. Então, galera, é isso. Nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!